A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui hoje para estudarmos a lição Corpo, Alma e Espírito, a lição de número 9, que fala sobre as bênçãos de Deus para o homem. E nós vamos ler a leitura bíblica em classe, se encontra em Provérbios 10, versos 6 ao 10 e versículos 22 ao 24. Mas nós vamos ler apenas o verso de número 22. Amém. A paz do Senhor, queridos irmãos. Vamos ler então aí Provérbios, capítulo 10, versículo 22, que diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Glória a Deus. O texto áureo diz assim: e servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Olha que maravilha, que bênção. Glória Esse a Deus. é um Deus que tem interesse em abençoar o homem, que sempre está predisposto a abençoar o homem. Glória o homem a Deus. É que não busca este Deus maravilhoso. Essa promessa gloriosa está dizendo que tirarei do meio de ti as enfermidades. Que bênção, né? E isso tem uma explicação através do Salmo 63, verso 1. Salmos de Davi, ele vai explicar como alcançar, né, essas bênçãos. De que maneira você deve buscar esse Deus. Veja só, lê para nós aí o Salmo 63, verso 1, pastora Adriana. Amém. Salmo 63, versículo 1 diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. 3 atitudes maravilhosas de Davi aqui. 3 atitudes ele tem. Primeiro, ele declara: tu és o meu Deus. Você já declarou que Deus, ele é o seu Deus? Se você não declarou, está perdendo a oportunidade. Declare o mais rápido possível: ele é o meu Deus. Assim como o salmista no Salmo 91, ele diz: tu és o meu Deus. E Deus o guardou de todas as pragas, de todas as intempéries da vida. E ele está dizendo aqui, declarando: tu és o meu Deus. A segunda atitude do salmista Davi aqui é a devoção que ele vai ter com este Deus que ele declarou. Ele vai interagir com esse Deus. De que maneira? Ele dizendo: de madrugada te buscarei. Ou seja, vai orar, vai buscar, vai invocar o nome do Senhor. É verdade, pastor Dênio. Muitas pessoas dizem que o Senhor é o seu Deus, mas não buscam a Deus, não oram, não vão à igreja, não querem nenhum compromisso com esse Deus. Não se interage com esse exato. Deus. Exatamente. E a terceira é a dependência. Seja dependente de Deus, porque ele diz aqui, veja o que ele diz: a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca, cansada, onde não há água. Isso é dependência. Ele está dependendo de Deus. Aquilo que o próprio Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Isso é dependência. E quem depende de Deus é cuidado por Deus. Amém. Glória a Deus. A primeira bênção dentro dessa lição é a bênção do bem-estar. Nós vamos falar sobre 3 bênçãos importantes. É a bênção do bem-estar, a bênção do descanso e a bênção da salvação. A bênção do bem-estar. O que seria esse bem-estar? Estado de satisfação plena do corpo e do espírito. Olha que maravilha. Amém. Para falar sobre a bênção do bem-estar, eu vou ler para os irmãos aqui a 3ª epístola de João, o versículo 2, que diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como o bem vai à tua alma. O desejo do apóstolo João, né? Desejo Desejo que te vá bem. O meu desejo também para você nessa manhã é que te vá bem. Meu desejo para você é que você seja curado, que você seja restaurado, que você seja protegido dessa pandemia, que essa pandemia jamais chegue na tua casa, na tua família, Amém. no teu lar, que Deus traga
prosperidade na tua casa, felicidade. Saúde. E é interessante, pastora Adriana, que essas curas, a cura, o bem-estar, ela é promovida por cura, a cura da alma, cura do física e a cura psicológica também. E nós encontramos isso pautado na Bíblia, Deus curando tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Sim. A cura física está registrada no Antigo Testamento, na vida de alguns E personagens. também no novo, né? Sim, e na vida de alguns personagens. Dentre eles, podemos citar aí Abimeleque, em Gênesis capítulo 20, versículo 17. Quando Abraão faz uma oração por Abimeleque, pela sua família, e ali nós vemos que Deus, ele cura a esposa de Abimeleque, suas servas, fazendo com que elas passem a ter filhos, passem a ser férteis. Esse é o Deus que nós servimos. Nós vemos essa cura nos filhos de Israel, quando Miriam é curada da lepra, quando Naamã é curado da lepra, na história de Ezequias, do rei Ezequias, que foi curado de uma chaga mortal. E Deus ainda acrescentou a ele 15 anos de vida. Deus é maravilhoso. Esse é um Deus maravilhoso, né? Ele não faz nada incompleto. Tudo que ele faz é completo e é perfeito. Nós temos no Novo Testamento vários exemplos também. Vários exemplos, Jesus curando diversas pessoas. Nós temos aí o filho do oficial, o paralítico de Betesda, a sogra de Pedro, o homem que tinha uma das mãos mirradas, o criado do centurião. São diversas curas registradas no ministério de Jesus Cristo. Isso prova que Jesus tem interesse em trazer bem-estar na vida da pessoa, Amém. Em curar as pessoas. Todas as pessoas que foram curadas por Jesus, elas sofriam, elas estavam atormentadas, estavam inquietas, mas Jesus trouxe um bem-estar, uma tranquilidade, uma paz na vida dessas pessoas através da cura. E uma dessas curas nos revela uma cura integral, onde ele cura o psicológico, o espiritual e o físico, que foi justamente na cura do paralítico de Cafarnaum. Mateus 9, versículo 1 a 8. Isso. E ele curou de forma psicológica. Quando ele diz assim, quando ele fala, filho, tem bom ânimo. Está no verso 2, parte A. Ele diz, filho, tem bom ânimo. Então ele alcançou a dimensão psicológica daquele paralítico, né? E a cura também espiritual, quando ele diz, perdoados estão os teus pecados. No verso 2, parte B. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, Jesus se preocupou ali com a vida espiritual daquele paralítico. É interessante que muitas vezes nós olhamos apenas o exterior, mas Jesus, como ele é Deus, ele se preocupa ali com o ser humano por inteiro, o seu interior, o seu psicológico, a sua vida espiritual. Ele falou, os teus pecados são perdoados. Ou seja, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, ele trouxe vida eterna. E é a mais importante, né, de todas, porque não adianta só curar fisicamente e a pessoa continuar doente espiritualmente. E a terceira, que é a dimensão física, quando ele diz levanta e anda, aí houve o milagre. Oh, glórias. Ele levantou e andou, agora ele estava curado plenamente. Isso é uma bênção de Deus. Glória a Deus. A segunda bênção é a bênção do descanso. Nós vemos aí a humanidade numa correria, num cansaço, numa fadiga. As pessoas estão apreensivas por causa dessa pandemia do Covid-19. Nós vemos as pessoas estão acuadas, não existe uma solução prévia neste momento. Mas Deus é o Deus que dá descanso, descanso do corpo, descanso da alma. Deus traz esse descanso maravilhoso. E o descanso é importante para o ser humano, pastora Adriana? Sim, tanto o descanso do corpo quanto o descanso da alma. Como nós temos administrado o nosso tempo? Deus nos dá 24 horas. Diariamente nós temos 24 horas. Como nós temos administrado esse tempo? Será que temos encontrado um tempo para o descanso do nosso corpo? A medicina nos ensina que nós temos que ter horas de descanso, pelo menos 7 horas de sono.
E como você tem se organizado? Muitas vezes não é nem trabalhando, é com entretenimento. A pessoa abre mão do seu sono, da sua noite de sono, para estar ali diante de uma TV, diante de uma rede social. Mas Deus, ele se preocupa com a nossa saúde física também. Eclesiastes 3:1 fala sobre isso, né? Exatamente, que há Que a tempo para todo o propósito debaixo do céu. maravilha. E também o descanso da alma. Esse talvez seja o pior dos piores problemas. As pessoas estão cansadas. Pessoas estão cansadas de lutar, cansadas de viver. Desde a queda no Jardim do Éden, quando o pecado entrou, ele trouxe para o homem essa inquietude, essa incerteza, porque através do pecado entrou a morte. Mas Jesus nos dá uma solução. Oh, glórias! Quando ele diz o quê? Quando ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem uma outra versão que diz: encontrareis descanso para a vossa alma. Que maravilha! Está escrito aonde isso aí? Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Está aí, queridos. Que Deus possa trazer descanso para a sua alma, refrigério para a sua alma nessa manhã. Deus abençoe você. Nós temos aqui, no descanso da alma, nós temos alguns conselhos que são importantíssimos, né? Que é o descanso, algumas atitudes que nós devemos ter. Vamos lá, a primeira atitude se encontra no Salmo 63, verso 8, que diz: apegue-se ao Senhor. A minha alma. A segunda atitude se encontra em Romanos capítulo 4, versículo 20, jamais duvide das promessas divinas. A terceira promessa se encontra em Jeremias 29, 11, busque conhecer os planos de Deus. A quarta atitude está em Filipenses 4,19. Confie na provisão divina. E tem mais, pastor Adriano. Salmo 34, verso 19 diz: busque o livramento que há em Deus. Salmo 55, verso 22. Lance o seu cuidado sobre o Senhor. E também Filipenses 4,7, quando diz: receba a paz que há em Deus. Amém. Tome posse das bênçãos que há em Cristo. Efésios 1, versículo 3. Toda sorte de bênçãos. Né? Aprenda com o Senhor Jesus. Mateus 11, 29. Confie e dependa da graça divina. 2 Coríntios 12, 9. Maravilha. Mas é o Salmo 23, um salmo tão completo, o Salmo de Davi, que ele vai falar melhor sobre isso. Ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nisso aqui a gente pode tirar alguns tópicos muito importantes, que é a provisão de Deus. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Descanso. Em verdes pastagens me faz repousar. Refrigério. Restaura-me o vigor. Direção. Guia-me nas veredas da justiça. Segurança. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Companhia. Pois tu estás comigo. Proteção. A tua vara e o teu cajado me protegem. Suprimento. Preparas-me um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Unção. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. Regozijo. E fazendo transbordar o meu cálice, ou seja, alegria. Bondade e fidelidade. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E por último, convicção. E habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que salmo completo. Esse é um salmo perfeito. Tá aí um salmo para você meditar nesses dias difíceis. E nós temos o terceiro e último tópico, que fala sobre a bênção da salvação. O mais importante nesse momento é a salvação. Porque o homem pode ter tudo na vida, mas se ele não tiver salvação, não adianta nada. O que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder Foi Jesus quem disse. A alma? Então veja que a salvação é por demais importante e ela foi dada de graça. Ela foi concedida para nós de graça. Veja o que Paulo diz em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Oh, glória.
Olha, que presente maravilhoso. A salvação. Não adianta você ter tudo na vida e não ter salvação. Não adianta. Espero que você, dessa manhã, entenda isso e compreenda que o melhor da vida não é ter dinheiro, ter bens materiais. O melhor da vida é ter salvação. É saber que um dia você vai morar com Ele na glória. E isso tudo é dado para nós de graça, né? Não é pelas obras. As obras, se nós fôssemos ganhar alguma coisa da parte de Deus pelas obras, não ia ganhar nada, porque nossas obras são ruins, são más. É interessante, a lição nos diz que a graça é um presente que justifica o injustificável, que salva o odioso, que perdoa o imperdoável e dá vida até mesmo ao moribundo. A graça do Senhor é maravilhosa. Que E o maravilha. que é a graça, pastor Dênio? A graça é o quê? Favor imerecido. Que bênção, né? Um favor que você não merece, que você alcançou. E para isso nós temos duas escolhas. Nós temos duas escolhas. O homem sempre tem duas escolhas, dois caminhos. Ele precisa tomar uma decisão na sua vida. E qual é a decisão que você vai tomar? A de Jeremias 8, 20? Que diz: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Ou de João capítulo 1, versículo 12? Que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no nome de Jesus. São duas alternativas, dois caminhos que está diante de você neste momento. Qual você vai escolher? Que caminho você vai escolher? Qual é a atitude que você vai tomar? Vida ou morte? Maldição ou bênção? Pastor Dênio, muitas pessoas acham que já nasceram salvos, que já nasceram já com Jesus no seu coração, mas a Bíblia diz que é uma decisão a ser tomada. A todos quantos receberam o Senhor Jesus, Ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, nem todos são filhos de Deus, mas apenas aqueles que receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Quero concluir essa lição, queridos, lendo novamente Êxodo 23, 25, que é o nosso textuário que diz: e servireis ao Senhor vosso Deus. Você está servindo a Deus? Você está servindo a Ele? E Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Que Deus te abençoe. Que esse texto se realize na sua vida. Quero agradecer a oportunidade e lembrar aos irmãos que hoje às 19 horas estarei na igreja orando pelos irmãos e dando aconselhamento pastoral, obedecendo todas as regras impostas aí pelo Ministério da Saúde. Eu e a pastora Adriana. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua vida neste momento. A pastora Adriana vai estar orando por você neste momento. Recebe a bênção de Deus através da oração. Senhor Deus eterno, glorioso, Pai, te louvamos por esses momentos tão maravilhosos, ó Pai, meditando na tua palavra santa e maravilhosa. Deus, que o Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos, Deus. Aquele que está aflito, que o Senhor venha trazer, ó Deus, o consolo. Deus, aquele que está enfermo, que o Senhor venha trazer saúde, Deus. Senhor, aqueles que estão aí preocupados com essa pandemia. Pai, que o Senhor venha trazer tranquilidade, venha guardar e livrar a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.